Irmãos, irmãs em Cristo, boa noite, Deus abençoe. Estamos aqui juntos pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, o nosso Deus. Esta semana estamos tendo uma experiência diferente, dando sequência à programação online da igreja. Nós estamos trazendo uma série de estudos com o tema A Igreja e a Oração. Começamos segunda-feira, a primeira parte, ontem a segunda. Vamos prosseguir hoje, quarta-feira, com a terceira parte, amanhã, quinta, sexta-feira, nós vamos concluir falando aqui sobre a oração. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa sobre essa crise da pandemia do Covid-19. E então eu disse assim: eu creio que a igreja tem um papel relevante neste momento, que é estar unida em comunhão e buscando a Deus através da oração. E então eu disse o seguinte: os policiais estão nas ruas para garantir a nossa segurança, fazendo o papel deles. Os médicos e os profissionais da saúde estão trabalhando arduamente nos hospitais. Os governos estão à frente das prefeituras, dos governos estaduais e federal, também fazendo o seu trabalho, administrando essa crise gigantesca na saúde. Nós temos outros profissionais atuando em outras áreas, cada um deles com a sua responsabilidade, com o seu compromisso. E nós, igreja, a nossa responsabilidade, o nosso grande compromisso agora é a oração. Clamar, interceder, suplicar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que olhe para nós e que derrame a cura, que traga a solução deste problema gigantesco que assola todo o planeta, dando sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores, para que rapidamente encontrem remédios, vacinas. Isso é muito importante. Então, estamos fazendo esta semana a série de estudos A Igreja e a Oração, e hoje quero trazer mais um texto bíblico e quero, durante alguns minutos, comentar um pouco mais sobre essa doutrina, esse ensino bíblico extremamente relevante para nós em todo o tempo, mas principalmente quando estamos vivendo uma crise do tamanho da crise da pandemia nesses dias. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, está o texto que desejo ler e será a base para o nosso estudo de hoje, do versículo 33 ao versículo 37, onde a Bíblia diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a para Jesus beber. E disse: deixe-me, vejamos se Elias virá tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. Hoje, nós estamos aqui diante de um texto muito estudado, muito discutido também, mas um texto que apresenta questões teológicas complexas. Principalmente quando Jesus diz: Deus meu, por que tu me abandonaste? Mas o nosso tempo é restrito e nós não vamos considerar todos os detalhes do texto, apenas quero falar um pouquinho sobre a presença da oração como um elemento marcante na vida de Jesus, em todo o seu ministério. Nós falamos isso aqui segunda-feira, mas nesse último momento, quando Jesus está na cruz do Calvário, quando Jesus está consumando o grandiosíssimo plano de Deus para a nossa salvação, quando ele está prestes a vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus, ele é humilhado, ele é traído, passa por uma experiência de grande dor física e emocional, ele é humilhado pelos seus inimigos, levado para a cruz do Calvário. Nós conhecemos muito bem a história, principalmente nos últimos dias do ministério de Jesus. Há 2 semanas aqui na igreja nós tivemos um culto especial online ao vivo de Páscoa, e nós falamos sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição.
falando sobre o plano de Deus consumado, nele o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas a questão da oração estava sempre presente. No Getsêmani, Jesus estava numa vigília de oração, exatamente quando ele foi traído por Judas Iscariotes. Agora Jesus é levado para a cruz e aqui também nós vamos encontrar Jesus orando. Neste momento aqui, neste momento tão difícil, nesse momento terrível, Jesus está a alguns minutos de perder a sua vida física. O seu corpo vai perecer, ele será levado para o túmulo. E neste momento ali, com as suas mãos perfuradas, os seus pés pelos cravos, e também a lança que havia traspassado o seu corpo, Jesus, ele ora. Jesus está orando. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre esta experiência de oração de Jesus. Este texto bíblico está narrando o ponto alto de toda a história da salvação. Jesus está na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício definitivo, completo e perfeito. Jesus está ali crucificado, Jesus está pendurado, o seu corpo está sendo partido, o seu sangue está sendo vertido, e Jesus estava então num momento de cruciante dor. E ele nesse momento ora, e ele primeiro ora pedindo ao Pai misericórdia para os seus perseguidores, aqueles homens e mulheres que traíram Jesus, que o prenderam, julgaram, condenaram, aquela multidão que gritou crucificam, crucificam, agora os soldados, as autoridades romanas, judaicas, as autoridades políticas e também as autoridades religiosas, enfim, o sofrimento era muito grande. E era tão grande que Jesus, ele tem a seguinte percepção: eu estou sozinho, eu fui abandonado, Deus o Pai não está aqui. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas a verdade é que Deus estava ali e Jesus sabia que Deus estava ali. A escuridão que veio sobre toda a terra e que os evangelhos registram foi uma prova dessa presença de Deus, o Pai Criador. A glória de Deus naquele lugar, naquele momento, assim como sobre toda a face da terra. Então Deus estava ali, o seu poder estava ali, a sua majestade estava ali, a sua perfeição absoluta estava ali. Até porque o salmista já escreveu com razão: Deus é onipresente e Ele está presente em todos os lugares, em todo o tempo. A Bíblia diz que naquele momento em que Jesus está morrendo, tudo ficou escuro, embora o sol estivesse a pino. Embora estivéssemos no meio do dia, mas tudo ficou escuro. Aquela escuridão simboliza principalmente também a ira de Deus descendo do céu sobre aquela cruz, porque Jesus, naquele momento, se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o peso do pecado da humanidade estava ali presente sobre a cruz e o Cordeiro de Deus, Jesus, estava sendo crucificado para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus faz o que neste momento? Jesus ora. Jesus, um homem de oração, um exemplo, um modelo de oração para nós. Jesus orou durante todo o seu ministério. Nós vamos encontrar vários textos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontramos Jesus orando, encontramos Jesus falando com o Pai, tendo um diálogo com o Pai, abrindo o seu coração diante de Deus, o Pai. E agora não é diferente. Jesus está orando. Mas que oração foi aquela? Que oração foi aquela que Jesus fez? Jesus diz: Deus meu, meu Pai, eu sinto que estou sozinho. E eu então pergunto: será que o Senhor me abandonou? Coloque-se no lugar de Jesus. Um homem completamente Deus e ao mesmo tempo completamente humano. Ora, Jesus estava sofrendo. Jesus, ele passou por uma experiência terrível, uma dor física muito grande, uma dor emocional muito grande. E
Então eu pergunto, você já fez uma oração assim? Você já se encontrou num momento, numa situação tão difícil assim como o Senhor Jesus? Você já fez uma oração assim? Meu Deus, eu estou sozinho, sinto que estou abandonado, o Senhor não está aqui, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está me ajudando, o Senhor me deixou para sofrer aqui, o Senhor não está nesse momento olhando para a minha situação. Há poucos dias eu estive presente durante algumas horas num velório, a família e os amigos estavam ali, era visível, era evidente o sofrimento de todos, como sempre a experiência do luto é assim, e estávamos diante de uma perda irreparável, aquela separação definitiva, a saudade, e não foi difícil perceber, principalmente no semblante da mãe. A mãe estava ali, e olhar para ela era lembrar dessas palavras de Jesus. Ela não disse, mas eu estava lendo nos olhos, na fisionomia, no rosto daquela mulher, Deus meu, sinto que estou sozinha, o Senhor me abandonou. É como se o Senhor não estivesse aqui. Mas sabemos que Deus estava presente, e Ele estava ali, justamente para confortar, consolar e fortalecer aquele coração tão doído, tão esmiuçado, tão pisado e apertado pela saudade, pelo luto, pela perda do seu filho amado, do seu filho. Amanhã nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a oração, a importância da oração. A oração está presente em toda a Bíblia, de capa a capa. E eu convido você amanhã, também neste mesmo horário, 18 horas, para nós estarmos estudando sobre o tema desta semana, a igreja e a oração. E também, durante alguns minutos, estarmos orando como igreja, orando ao Senhor e pedindo a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Até amanhã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.